Eu pensei várias maneiras de começar esse vídeo em um momento tão importante na minha vida, na minha carreira. Pensei em falar coisas bonitas, pensei em falar coisas engraçadas, um monte de palhaçada, pensei em falar das minhas vitórias, pensei em falar das minhas conquistas. Mas dizem que a vida é um livro, o famoso livro da vida. Então nada mais justo do que eu começar esse livro lá do começo, para eu contar cada capítulo para vocês entenderem o porquê de eu ter me tornado o Carlão. Esse Carlão que vocês gostam, esse Carlão que vocês admiram e respeitam. E esse Carlão que está aqui hoje, dando mais um passo, um novo capítulo da sua história, aqui no canal do YouTube. E nada mais justo do que começar com uma frase que eu falei lá atrás para um grande amigo meu chamado Mauricião. Esse aí da foto que vocês estão vendo. Cuti-cuti, né? Eu gosto dele demais. Enfim, uma vez ele me perguntou, nego, por que você sempre está feliz? Parece que você não tem problema, porque você sempre está sorrindo. E a resposta foi muito simples, porque eu cansei de chorar. Rapaz, que momento, né? Tá aqui falando do Carlão que vocês sempre veem nas redes sociais, aqui no CT, rindo, conversando, brincando, né? Mas nem tudo na minha vida foi um mar de rosa. Para quem me conhece um pouco da história, sabe que para eu ter chegado aqui, o caminho foi mais repleto de espinhos do que de rosas, né? Mas eu falo que tudo na vida tem que ser embasado em sofrimento, porque o sofrimento nada mais é do que um eterno aprendizado. Te dá maturidades e com certeza as cicatrizes são medalhas. Medalhas de tudo aquilo que você conquistou, de tudo aquilo que você sofreu para você ter na sua vida. Eu vim de uma família muito pobre, de uma situação, na época, muito escassa, onde o meu lar, infelizmente, era repleto de violência. Meu lar, se teve pouquíssimos momentos de alegria, dá para contar nos dedos e ainda sobra dedo. Eu nasci num lar conturbado, onde, infelizmente, as maiores lembranças são as negativas, são as piores possíveis. Tenho uma vaga lembrança, porque eu era muito pequeno, 4, 6 anos de idade. Eu sempre tinha várias imagens na minha cabeça, em alguns anos, do meu pai. Todas essas imagens, infelizmente, sempre eram as piores possíveis. Meu pai era alcoólatra, meu pai tinha muito problema com álcool. E o que dominava, infelizmente, lá naquele corticinho no Baita Neves, eu morava no cortiço, era a violência. Por causa do álcool, por causa do problema que meu pai sempre teve na sua vida. Então, as poucas lembranças que eu tenho do passado são meu pai batendo na minha mãe, meu pai espancando a minha mãe, sem motivo, sem razão. Minha mãe, se eu for falar dela aqui, especificamente da minha mãe, é capaz de eu chorar mais falando da minha mãe do que da situação, porque essa situação, graças a Deus, já foi superada. Minha mãe é o maior ser humano que existe na vida, é a minha rainha, e eu fico triste porque naquela época eu não pude defender ela, porque cada dia era uma surra, e meu pai usava de todos os artifícios possíveis para bater nela por causa do álcool. Minha mãe apanhava de vassoura, minha mãe apanhava de mangueira, minha mãe apanhava de panela, minha mãe chegava em casa, fazia comida para o meu pai, e quando ele chegava, a reação dele era pegar o prato de comida, tacar na cara da minha mãe e ir pro bar. E eu não entendi o porquê, né? Porque o certo da sua infância é você ter o famoso lar da felicidade, onde seu pai sempre vai respeitar e amar sua mãe, mas não era o caso. Meu pai também andava com gente errada, gente que não prestava, fazia coisa errada, e algumas das lembranças mais fortes e marcantes que eu tinha era chegar em algum cômodo da minha casa, que não eram muitos, né? Nós morávamos num cortiço de 3 cômodos e um banheiro comunitário, ou seja, o maior exemplo é a Vila do Chaves. Um cortiço era a Vila do Chaves. Eram várias casas e o banheiro era para todas essas famílias. E a lembrança que eu tinha era de chegar e ver minha mãe ajoelhada em algum lugar e o meu pai com uma arma na cabeça dela falando, ó, eu tô pensando em te matar agora. Então a tortura não era só física, era psicológica. E, infelizmente, eu não tinha como fazer algo. A única coisa que eu lembro da minha mãe fazendo ou falando era, na frente do menino não. Não faça isso na frente dele. A gente, depois de um tempo, passou a fugir muito do meu pai, a gente morou em várias casas, sempre se escondendo da violência dele. E quando a gente foi morar lá com a minha avó, depois de um certo tempo, que ele também perseguia, alguns momentos que ele tinha comigo, ele falava, ó, eu tô pensando quando eu vou matar sua mãe, como eu vou matar ela, porque ela não pode viver. Eu tinha 6, 7, 8 anos de idade nessa época já, e não tinha muito o que fazer, apenas tentar entender o porquê do ódio, o porquê da violência. Quando eu tinha 9 anos de idade, ele chegou para mim um determinado dia e falou assim, olha, cuida da sua mãe como eu não cuidei, seja um homem na vida dela como eu não fui. Ele me abraçou, começou a chorar. Na semana seguinte eu estava enterrando ele. A forma como ele morreu, acho que não vem ao caso.
de eu falar aqui, mas eu entendo que tudo na vida é aprendizado, tudo na vida é desafio, como tem sido várias etapas da minha vida. Mas aí você vai falar, Carlão, na sua vida só teve tragédia, só teve coisas ruins? Não, teve coisas boas, teve momentos engraçados, mas eu acho importante estar passando e relatando isso para vocês, porque num mundo tão tóxico, é importante a gente saber que existem, assim como eu, outras pessoas que passam ou passaram coisas piores, bem piores, e mesmo assim essas coisas foram superadas, transformadas em vitória. Depois de um determinado tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida, a perda da minha avó aos meus 16 anos, na época do meu aniversário, a perda de alguns entes queridos, pessoas promissoras, pessoas que hoje poderiam estar na seleção brasileira, por que não? Pessoas que poderiam ser médicos, ser advogados, ter um bom cargo, infelizmente se perderam no mundo das drogas, se perderam no mundo do crime, não estão mais aqui, às vezes mortos de uma forma muito triste que não convém, não é a minha ideia trazer isso aqui para vocês, mas hoje está aqui na frente de vocês, passando o que eu consegui vencer, que eu superei, onde eu estava, o momento que eu vivi, a perspectiva de sobrevivência era zero, e hoje está aqui falando para vocês que é possível, que tudo pode acontecer, basta você acreditar, eu acho mais importante do que vir falar das coisas boas. Terão as coisas boas, não hoje, não agora, mas em breve muitas coisas eu vou começar a falar para vocês irem conhecer um pouquinho mais das minhas coisas e da minha pessoa. Em 2012, eu poderia dizer que foi o segundo pior ano da minha vida. Meu sonho sempre foi ser pai. Eu amo criança, adoro criança. E ainda não sou pai, mas vou ser. Acredito que as coisas vêm no tempo de Deus, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Em 2012 eu estava relacionado com uma pessoa, o relacionamento já estava conturbado quando a gente se separou. Depois de uns dias ela veio e falou, ó, tô grávida. Obviamente eu desmaiei. Sim, eu desmaiei, porque para mim foi um choque. Eu talvez não estava preparado para aquela situação, mas mesmo a gente separado, a gente conversou bastante e falou, cara, vamos tentar, pelo menos pelo bebê, pra gente tentar ser uma família, pra que ele tenha uma família. E todo mundo sabe, né, gravidez, você conversa com a barriga, você já vai alimentando o sonho, o que vai ser, menino ou menina. A gente começou a comprar roupinha, comprou bercinho, enfim, depois de um determinado período, praticamente faltando 2 semanas para a gente saber o sexo da criança, ela me ligou em um dia de manhã e falou para mim, olha, eu tô aqui em tal hospital, preciso que você venha aqui. Saí correndo, quando eu cheguei lá, a barriga dela não era mais uma barriga de uma pessoa grávida. Ela tinha perdido meu filho num aborto espontâneo e, cara, ali caiu meu chão. Caiu meu mundo, existiram várias falas de várias pessoas que viram, né? Ela desmaiou no trabalho e, enfim, aconteceram coisas ali bem feias, bem ruins em relação à situação do aborto. E eu só perguntava para Deus, né? O que eu fiz? Porque era meu filho. Eu tinha as roupinhas, tinha a roupinha do São Paulo, sou São Paulino, e nada. Eu não tinha resposta, não tinha um entendimento. Fiquei muito mal da cabeça, no sentido de desacreditar de Deus, desacreditar da boa-fé, desacreditar da humanidade. E foi uma situação ruim onde eu tentei tirar a minha própria vida. Em um determinado dia eu peguei uma faca, tentei me dar uma facada, cheguei a colocar a faca no estômago para empurrar a faca no meu abdômen. Minha mãe, uma senhorinha, essa que vocês viram as imagens, não sei como, segurou a faca com a mão dela, cortou a mão e ela falou, olha o que eu sofri com teu pai, se você me deixar, eu não vou aguentar. É isso que você quer? Ah, cara, aí os dois se abraçaram, desabaram de chorar e pedi perdão para ela, pedi perdão para Deus, porque suicídio é uma coisa que é muito complicada da gente falar, já tive amigos que se mataram também, e só depois que você passa por isso, você tenta entender e compreender o porquê, porque realmente é uma coisa péssima. Foi quando eu entrei no estágio de depressão, perdi cerca de 17 quilos em meses, não queria mais saber de viver. O que me reanimou, o que me fez buscar a vontade de ser alguém novamente, foram alguns amigos da faculdade que foram lá na minha casa e falaram, olha, a gente começou junto, vai terminar junto. E eu consegui ter uma chama, não sei explicar, alguma coisa despertou em mim, onde eu falei, cara, eu tenho uma missão aqui, não sei qual, acredito que alguma coisa aqui na Terra eu vou passar, eu vou ensinar e eu vou ser alguém diferenciado. Isso não é uma arrogância, sim uma constatação de todas as coisas que eu passei na minha vida, de tudo que eu vivi e tá aqui hoje. Certas situações a gente tem que sempre denominar como aprendizado. Certas situações a gente não pode levar como cruz ou como karma, e sim como aprendizado. A maioria das vezes a gente sempre culpa terceiros, culpa a Deus, mas a gente nunca olha no espelho para a gente tentar achar um defeito em si mesmo. Então, eu compreendo todas as patologias em relação à depressão, em relação à tristeza, em relação a ódio, raiva. Não sou obrigado a aceitar a maioria delas, mas por ter passado por quase todas,
hoje eu posso falar para vocês, não compensa. Não compensa você ter sentimentos negativos dentro de você, não compensa você propagar o ódio, não compensa você levar para si mágoas, rancores, tristezas do passado, a gente chama de âncoras. Isso só te puxa para trás, isso só te amargura. E o que eu posso falar para vocês, que daqui para frente a sua vida pode mudar com esse vídeo. A sua vida pode mudar com a proposta desse canal. A sua vida pode ser diferente a partir do momento que você olhar no espelho e se enxergar como você é. Olhar no espelho e falar, eu sou capaz. É possível, é difícil, mas é possível. Basta você acreditar. Eu acredito. Eu acreditei. Fugi das estatísticas. Várias pessoas chegaram no caixão do meu pai e falaram para minha mãe, você sabe que ele vai ter o mesmo caminho. Você sabe que ele não passa dos 30? Meu pai morreu com 33, hoje eu tenho 40. Fugi às estatísticas, calei a boca de muitas pessoas que falaram coisas extremamente negativas para minha mãe quando ela só precisava de um afago, quando ela só precisava de um abraço. Respeito todos os comentários que fizeram nessa época, respeito todas as pessoas que me machucaram, todas as pessoas que um dia falaram algo ou diferiram ódio para mim. Essas pessoas que um dia eu também tive raiva, hoje eu entrego na mão de Deus. Porque, como eu disse para vocês, sentimentos negativos só vão te trazer sentimentos negativos. Então, a partir de hoje, eu quero um compromisso com você. Você viu aí algumas poucas passagens da minha vida, coisas ruins, coisas que talvez, nesse exato momento, vocês estejam extremamente comovidos, extremamente pensando, nossa senhora, nunca imaginei, existe coisa pior, infelizmente. Mas eu tô aqui hoje com um propósito, uma proposta para você, da gente mudar, da gente tentar fazer o mundo um lugar melhor. Como eu disse, é difícil, mas eu tenho certeza que juntos somos mais fortes. E a partir de hoje nesse canal, você vai ver coisas engraçadas, coisas motivadoras, coisas que vão te dar um ar diferente de muitas situações, principalmente da percepção sobre si mesmo. Se um dia você foi para sua cama chorando, se um dia te fizeram algum mal e você desacreditou da sua pessoa, eu te garanto, você é capaz. Basta você acreditar. E a minha proposta com você é essa. Fazer você acreditar em você. Fazer você superar suas dores, seus traumas, suas tristezas, seus fracassos. Para que você seja a pessoa que você merece ser. Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa vencedora. Uma pessoa que com certeza, assim como eu, um dia vai estar passando esse exemplo para alguém. Você está comigo? Eu tenho certeza que sim. Então, a partir de hoje, eu te convido a acompanhar esse canal. A partir de hoje, eu te convido a se emocionar, a dar risada, a aprender e, principalmente, a acreditar em si mesmo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Muito prazer. Meu nome é Carlon.